A primeira pergunta que enfrentamos é: quem são os seres celestiais? Ao analisarmos o Antigo Testamento, por exemplo, constatamos que os serafins são citados em 108 vezes. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo. Os mensageiros divinos intervêm nas vidas dos ancianos Abraão e Jacó, como evidenciado pelo livro de Gênesis. No livro de Êxodo, Moisés também encontra seres celestiais enquanto percorre o deserto. De fato, em Êxodo 14 versículo 19, é mencionado que o anjo de Deus, que havia precedido o acampamento de Israel, retrocede e segue atrás deles. A coluna de nuvem também se desloca da frente para a retaguarda. No total, a palavra anjos ou anjo aparece 32 vezes nos escritos da lei de Moisés. Os anjos de Deus são apresentados nas Escrituras como exército celestial, seres autênticos que não são figuras míticas ou conceitos abstratos, mas sim personalidades espirituais com impacto físico. Assim como o mundo demoníaco permanece oculto, o mundo angelical também está além do nosso alcance visual. Esses seres celestiais nos cercam, e seu impacto dinâmico é incontestável, mesmo que não possamos vê-los. Os anjos de Deus tocam áreas da vida que podem estar além da nossa capacidade de manejar. Sua influência é palpável, podendo até destronar reis, conforme relatos bíblicos. Na Bíblia, o Senhor selecionou um anjo específico para acompanhar Moisés ao Egito, e esse único ser celestial foi capaz de devastar uma nação inteira. A invencibilidade é uma característica marcante dos anjos de Deus, evidenciada pela diferença fundamental entre eles e os demônios. O Salmo 103 versículo 20 destaca que os anjos são abençoados pelo Senhor por sua força e pela execução de seus mandamentos ao ouvirem sua palavra. Houve, outrora, um conflito nos céus, uma guerra liderada pelo arcanjo Miguel contra Satanás e seus anjos. Deus utilizou seus anjos para enfrentar o exército caído de Satanás, resultando na expulsão do grande dragão e seus seguidores para a terra, conforme descrito em Apocalipse 12 versículos 7 a 9. Em qualquer conflito, os anjos sempre triunfam sobre a oposição. No mundo terreno, sua reputação é de impecabilidade. Não há adversidade que possa surgir contra os crentes que se equipare à força irresistível que os anjos de Deus representam. Os mais benevolentes guardiães dos redimidos, além de sobressaírem na força física, os anjos também resplandecem em inteligência. A história da viúva de Tecoa destaca a sabedoria do rei Davi, comparando-a à dos anjos. Contudo, meu Senhor é sábio, de acordo com a sabedoria do anjo de Deus, que compreende tudo o que há na terra. Na segunda parte, exploramos as categorias de anjos, discutindo seus nomes e patentes. Os anjos possuem diferentes patentes, e até mesmo Nosso Senhor utilizou um termo militar em relação a eles. Quando Jesus estava prestes a ser levado no jardim, Pedro empunhou uma espada para protegê-lo, a quem ele tinha vindo a amar. Em Mateus 26 versículo 53, Jesus disse: "Você não acha que posso apelar para meu Pai e ele imediatamente colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos?" A palavra legião era uma designação militar romana relativa a cerca de 6.000 soldados. A maior parte das vezes em que os anjos são mencionados na Bíblia, refere-se a esses anjos não identificados, que poderíamos chamar de anjos regulares. Falar de anjos comuns pode parecer contraditório, pois como esses seres extraordinários poderiam ser considerados algo rotineiro? No entanto, essa designação faz sentido quando contrastada com as diversas classes ou ordens únicas de anjos mencionadas na Bíblia. Os querubins são a primeira ordem angélica a aparecer nas Escrituras, surgindo logo após a queda de Adão e Eva no jardim do Éden. Em Gênesis 3, depois de serem expulsos do paraíso terrestre, o Senhor colocou querubins poderosos a leste do jardim e uma espada flamejante para guardar o caminho para a árvore da vida. Moisés recebeu instruções detalhadas sobre como confeccionar os artigos do tabernáculo, incluindo o propiciatório e a arca da aliança, decorados com imagens de querubins de ouro. Essa descrição reflete a importância dos querubins na proteção do que foi perdido e na comunicação direta com Deus. Os querubins devem posicionar suas asas abertas para cima, ofuscando a cobertura com elas. Esses seres celestiais devem confrontar-se, olhando para a capa. Os serafins, um grupo distinto de anjos reconhecidos especificamente, são descritos como queimando em hebraico.
O profeta Isaías, no capítulo 6, relata uma visão gloriosa desses serafins, e eu vi também o Senhor sentado em um trono alto e elevado, e seu trem enchia o templo, acima dele estava o serafim, cada um com 6 asas. Isaías 6 versículo 1 e 2. Os serafins adoram, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia de sua glória. Quando Isaías percebe sua própria impureza diante de Deus, um serafim voa até ele com uma brasa viva e purifica seus lábios, simbolizando a remissão de seus pecados. Isaías 6 versículos 5 ao 7. Outro grupo angelical peculiar são as 4 bestas ou 4 seres vivos. Assim como os serafins, eles possuem 6 asas e estão cheios de olhos ao redor e dentro. Dia e noite, esses seres proclamam: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que foi e que é e que está por vir. Em Apocalipse 5 versículo 7 e 19, eles são representados em uma postura de adoração e louvor, enquanto em Apocalipse 15, estão envolvidos no derramamento da ira de Deus sobre os não arrependidos. Miguel, um arcanjo, ocupa uma posição singular entre os anjos. Sua designação significa quem é como Deus, convidando a reflexão sobre a grandiosidade divina. Nas Escrituras, Miguel é destacado como um dos principais príncipes que lutam em batalhas espirituais. O livro de Daniel revela a intervenção de Miguel em favor do povo de Israel, onde ele é descrito como o príncipe da nação. Em Judas 9, Miguel é explicitamente chamado de arcanjo e é mencionado em uma batalha contra Lúcifer pelo corpo de Moisés. Essas diferentes classes de anjos, querubins, serafins, 4 seres vivos e arcanjos, ilustram a diversidade e a complexidade do mundo angelical, cada um cumprindo papéis específicos nas atividades divinas. Gabriel, um anjo cujo nome é claramente dado nas Escrituras, é outro herói principal de Deus, ao lado de Miguel. O significado de Gabriel é poderoso de Deus, e ele verdadeiramente demonstra esse poder. Gabriel desempenha principalmente o papel de mensageiro em diversas situações. No livro de Daniel, ele fornece revelações significativas sobre eventos futuros, especialmente relacionados ao reino de Deus. Por exemplo, após uma visão de Daniel, Gabriel é convocado para explicar seu significado. Aparece diante de Daniel, revelando o propósito da visão, Daniel 8 versículo 15 e 16. No Antigo Testamento, vemos o ministério de Gabriel em conexão com o reino. No Novo Testamento, sua preocupação está relacionada ao rei. A primeira vez que Gabriel é mencionado, Zacarias está no templo, e Gabriel aparece para anunciar o nascimento de João Batista, Lucas 1 versículo 11 ao 19. Mais tarde, o mesmo anjo é enviado a Nazaré para revelar a Maria sobre o nascimento de Jesus, Lucas 1 versículo 27, 31 e 32. Gabriel traz a mensagem divina sobre o reino e o rei, desempenhando um papel significativo na revelação do plano divino. Lúcifer, cujo nome original conhecemos através de Isaías 14 versículo 12, é outro anjo destacado nas Escrituras, embora tenha caído da graça. O texto indica sua queda do céu devido ao orgulho, tornando-se conhecido como Satanás e o Diabo. Ele é mencionado por Jesus como príncipe deste mundo em João 12 versículo 31. Lúcifer, agora operando na terra, é descrito com vários nomes revelando diferentes aspectos de seu caráter maligno, como o grande dragão, a velha serpente, o destruidor, o acusador e o enganador, conforme registrado no livro do Apocalipse. Além dos anjos Gabriel e Miguel, existem outras categorias menores de anjos mencionadas na Bíblia, como os santos e os vigilantes. O rei Nabucodonosor, em Daniel 4, menciona observadores e santos, indicando um decreto e uma exigência dos vigilantes e santos para reconhecer que o Altíssimo governa no reino dos homens. Essas diversas categorias e nomes revelam a complexidade do mundo angelical e suas funções específicas nas ações divinas. Deixem seus comentários, compartilhem experiências e fiquem conosco para mais explorações fascinantes aqui no canal. Até a próxima, e que a sabedoria guie cada um de nós.